Gente, muito disso que vocês viram aqui também é palavra e é promessa do Senhor que se cumpre na minha vida. Assim como ela falou, eu cheguei nesta casa, neste lugar, nesse ministério, em 2021, em setembro, dia 5 de setembro de 2021. E eu lembro claramente, como se fosse hoje, era lá na Paniago. E eu até anotei, eu tenho um caderninho, acho que eu já comentei com algumas de vocês, que todas as palavras que o Senhor me entrega, tudo aquilo que Ele fala, que Ele vai fazer na minha vida, eu sempre chego em casa, eu corro e anoto. Não para cobrar de Deus aquilo que Ele falou sobre mim, ou aquilo que Ele falou que Ele vai fazer, mas para que eu possa ir lá e me lembrar, que eu possa não me esquecer, porque Ele é fiel, a palavra dEle se cumpre, não importa o tempo. Em 2021, eu recebi uma palavra sobre mulheres, uma palavra mais precisa sobre mulheres. Até então eu tinha, mas ela não era tão precisa assim. Em 2021, eu recebi essa palavra. E nós estamos em 2024, indo para 2025. Então, sim, eu tive que passar por um processo, até que fosse real. Eu tive que ter caminhadas, longas conversas com Deus. Eu tive que aprender de mulheres para poder começar a entrar nesse lugar. Eu ainda não estou pronta. Deus ainda está me construindo. E eu sou grata a Ele por tudo que Ele já fez e aquilo que Ele vai fazer, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir. Mateus 25 é a parábola das virgens. Muitas de vocês já conhecem esse texto, muitas de vocês já ouviram sobre, muitas de vocês já leram, e é sobre ele que eu quero falar essa noite. E eu quero pedir que você preste bastante atenção, que você abra o seu coração para que você receba essa palavra. Que o Espírito Santo ele possa te dar compreensão e entendimento para que você possa desfrutar, para que você possa viver a palavra dele, para que você possa entender, porque a gente só desfruta daquilo que a gente entende. Quando a gente não entende, a gente não desfruta. Amém? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras, aquelas que foram comprar o óleo. Elas voltaram e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Se você quiser deixar aberta, eu vou voltar em 1 ou 2 versículos aqui ainda. Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência.
Meu marido sempre fala, não leva folha, porque senão elas vão ficar olhando você passar as folhas e elas vão ficar cansadas. Mas não preste atenção nas folhas, é porque as letras precisam ser grandinhas para mim não me perder, tá bom? Eu estou aqui hoje como um carteiro que traz a mensagem. Não olhe para mim, não se importe com o carteiro, mas receba a mensagem. O carteiro não importa quem é, pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa. A mensagem é que é importante. É na mensagem que você precisa prestar atenção. É na mensagem que você precisa se ater. É a mensagem que você precisa absorver. Amém? Então nós lemos aqui no livro de Mateus e eu coloquei o nome dessa palavra. Acendam suas lamparinas. Kirk? Se você puder trocar aqui o fundo para nós. Obrigada. E como nós lemos aqui em Mateus, que fala sobre a volta do Senhor, fala sobre a história de 10 mulheres, 10 virgens, que estavam esperando por Ele. Elas sabiam que Ele viria. Eu e você, nós também sabemos. Amém? Nós sabemos que Ele vem. É uma promessa e vai se cumprir. Ele vem. Ele vem. O som do chofar tocou. Desperta, saia ao encontro dele. Saia. Percebe que nós lemos? O noivo vem, saia ao encontro dele. Não fique parada. Não fique no seu lugar, na sua zona de conforto. Não fique como estátua, mas saia, vá ao encontro dele. Ele está vindo. Amém. Coloque em ordem todas as áreas da sua vida. Eu já falei isso daqui e eu vou repetir porque é o que Ele tem falado muito. Ele está chamando, Ele está atraindo eu e você para um lugar de obediência. Obedecer nem sempre é fácil, mas tem frutos, tem sementes, tem bênçãos que a gente colhe quando a gente obedece. Nesses dias, o Senhor está nos despertando para que o nosso fogo não se apague. Ele está despertando eu e você para que a chama, aquilo que Ele colocou dentro de nós, do Espírito Santo, não se apague. Amém? Vocês compreendem isso? Tem um trechinho de um louvor que eu até coloquei quando eu escrevi, que todas vocês conhecem, é um louvor mais antigo, que diz: Tu provês o fogo. Vocês conhecem? E eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito. E eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia. Ele já encheu, Ele já colocou o Espírito Santo em mim e em você, Ele acendeu a chama. Agora é comigo e com você, não é com Ele mais. A responsabilidade é minha, ela é sua, de manter essa chama acesa. Ele já colocou. Nós não podemos deixar apagar. Nós não podemos deixar apagar. Levantar um altar. Nós precisamos levantar um altar para Deus. Nós precisamos levantar um altar de adoração a Ele. Ah, Jesus. Sermos sacrifício e mantermos a chama acesa. É comigo e com você. A parte dele, Ele já fez. Mas nós precisamos fazer a nossa. Nós precisamos fazer a nossa. Preparar, cultivar, manter o ambiente, o relacionamento faz parte da nossa responsabilidade. Ele está lá, esperando eu e você todos os dias para esse momento de relacionamento, para esse momento de intimidade. Não, Ele não falta. Ele está sempre lá. Ele está sempre lá, esperando eu e você.
Mas muitas das vezes a gente não vai. O nosso dia é tão corrido, é tantas coisas que a gente tem que fazer, que a gente se esquece. A gente deixa para mais tarde, a gente deixa para outro dia, a gente deixa para depois, e a gente fala assim: ah, Senhor, hoje não deu tempo, me desculpa, hoje eu não consegui ir. Não, não é que você não conseguiu ir, mas você não priorizou. Você não priorizou esse momento com Ele. Se fosse o contrário, se fosse eu e você, que tivéssemos todos os dias lá no cantinho, no tapetinho que seja, esperando por Ele, todos os dias, sem falhar, e Ele não viesse, como seria a nossa reação? Com toda certeza, nós nos ficaríamos tristes, amém? Está enrolando a língua aqui, gente. Nós ficaríamos tristes, porque nós estávamos esperando, né? Geralmente a gente se prepara para esses momentos, a gente fala: ó, ninguém fala comigo, eu vou fechar a porta, eu vou trancar aqui, né? Geralmente às vezes eu falo: ó, eu vou lá para a igreja, eu não sei que hora eu vou voltar. Geralmente a gente se prepara para esse encontro, e a gente sabe que Ele está lá, a gente sabe que Ele está lá. Então nós precisamos cultivar esse relacionamento. Nós precisamos conhecer o noivo. Você não casa com quem você não conhece. Você precisa ser íntima dele. Você precisa conhecer o coração dele. Você precisa querer agradar o coração dele mais do que tudo. Essa deveria ser a nossa primeira e única prioridade. Prioridade, sabe? Escolhas, decisões que nós fazemos todos os dias. Essa deveria ser a nossa primeira escolha. A nossa primeira escolha. Aqui fala de preparação. Preparação, preparo e ação. Você se prepara para agir. Você não age sem se preparar. Você precisa se preparar primeiro. Correto? Faz sentido? A parábola das virgens nos mostra isso, sobre a preparação, preparo e ação. Então aqui nós lemos que das 10, 5 virgens eram prudentes. E eu vou ler aqui, eu vou ressaltar sobre uma mulher prudente. A mulher prudente, ela é sábia, ela é cuidadosa, responsável em suas ações e decisões. É aquela que pensa antes de agir e age conforme a palavra de Deus. Ela se esquiva do perigo, ela corre do perigo, ela é atenta, ela é observadora, ela é cautelosa. E aqui nós lemos que 5 delas se prepararam e agiram, tendo consigo o azeite extra. Vocês lembram? Nós lemos aqui. Elas tinham o azeite que elas carregavam, mas elas também tinham uma porção extra. Elas estavam preparadas. O óleo, o azeite, o óleo, que é a presença do Espírito Santo, queimava nelas. Elas não deixavam apagar essa chama. Elas não deixavam se perder essa presença. Elas amavam e esperavam pelo noivo, porque elas sabiam que eles vinham. Elas sabiam que o noivo vinha. Como eu e você, nós sabemos. Todas nós sabemos, nós conhecemos essa história, nós conhecemos a palavra. Por isso, essas 5 virgens, as que eram prudentes, elas não se distraíram. Elas não se distraíram. E tinha as outras 5, as insensatas, que eram as despreparadas. Insensata é aquela que não age com sabedoria. E eu quero abrir uma aspa aqui. A sabedoria é aquela sabedoria que a gente pede, sabe? Para Deus, a sabedoria do alto do céu. Aqui não fala sobre inteligência
terrena. A sabedoria, ela só pode vir de um lugar. Ela só pode vir de Deus. E Ele dá para todo aquele que pede. Ela está disponível para todo aquele que pede. Amém? Insensata é aquela mulher que é tola e desobediente. Aquela que diz que crê, mas não age conforme aquilo que crê. Não age conforme a sua crença. Ela é imprudente, ela não pondera suas decisões. Ela não se prepara para nada, ela não pergunta para nada. Ela é conduzida por si própria. Ela é conduzida por si própria e não pela palavra de Deus. A mulher insensata é aquela que vive de acordo com as emoções. É controlada pelos sentimentos, que fala alto dentro de si, aniquilam a sua fé e ainda causam confusão. Em vez de combater os problemas, ela se torna indiferente a eles. Ela trata, às vezes, o problema é uma situação que ela sabe que ela precisa resolver com indiferença, com falta de interesse. Porque ela julga que não é importante. Porque ela julga que não é prioridade. Então aquelas mulheres, essas aqui que nós lemos, elas sabiam que o noivo viria. Elas tinham acesso à mesma informação, percebe? Tanto as 5 que se prepararam, quanto as 5 que não se prepararam, né? Que não tinham o azeite extra que estava acabando. Elas tinham a mesma informação. Então não era por falta de informação. Todas tinham a mesma informação. Todas elas sabiam que ele viria. A diferença entre as prudentes e as insensatas é que as prudentes, elas se prepararam e tiveram ação. Elas viviam numa preparação. Elas viviam esperando, preparadas, prontas para quando ele chegasse. Elas não deixavam para amanhã, para depois, para a semana que vem, o mês que vem, não sei. Elas eram vigilantes, elas eram atentas a isso. Você sabe que ele vem. Eu sei que ele vem. E como que nós estamos nos preparando para esse dia? Como você tem se preparado para esse dia? O que você anda fazendo? O que você faz no seu dia a dia? Você cultiva esse relacionamento para quando ele chegar? Você reconhece quando ele chega? Quando ele visita você no seu momento de intimidade, no seu momento de oração, no seu quarto, assim que ele chega, você reconhece de imediato, de pronto? Ou não? Ou você está tão desatenta, está com a mente tão confusa, tão cheia de coisas, que você não consegue perceber, que você demora para sentir. Às vezes, para você reconhecer que é Ele, que Ele está ali, que Ele veio, é quando você se emociona, quando você chora. E a gente chora mesmo, gente. A gente chora, a gente se emociona, a gente se joga. Mas esse não pode ser só o sinal de que Ele está ali. Entende? Você precisa reconhecer no seu coração, você precisa sentir a presença dEle. Meu Deus, como é bom. Como é bom quando você aprende a reconhecer, quando você sabe que Ele está chegando, que Ele está chegando perto. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Essa é uma das experiências mais ricas que você e eu podemos ter. Eu não sei como você tem se preparado. Se você é daquela que age ou é daquela que espera, que é de última hora. Geralmente muitas mulheres nós somos, né?
Às vezes de última hora vai viajar, de última hora faz a mala, esquece uma coisa ou outra. Eu não sei se você é dessa forma. Mas eu quero dizer para você, se mova, entra em ação, passe pelo processo, não reclame, não fuja do crescimento e amadurecimento de Deus. Dói, mas é necessário. É necessário para que Ele leve eu e você para o próximo nível. Não tem como ir para o próximo nível. Não tem como Ele entregar nada na minha mão e na sua, se nós desistirmos no meio do processo. Se nós não estivermos maduras em Deus, não tem como. Deus, Ele não vai confiar nada, meninas. Ele não vai casar com menina. Eu e você precisamos amadurecer. Precisamos ser mulheres maduras. Mulheres de propósito. Mulheres de oração. Mulheres que ouvem o que o céu está dizendo. Mulheres que caminham debaixo e dentro de uma palavra. Não mulheres que agem por si só. Pelo seu próprio entendimento, pela sua vontade, pelo seu desejo ou pelo seu sonho. Não. Uma mulher madura, ela não age assim. Uma mulher madura, ela não age sozinha. Uma mulher madura, ela não toma decisões sozinha. Ela pergunta. Ela pergunta para o pai o que ela precisa fazer. É como uma mulher casada. Quem é casada aqui? A maioria. Quando você precisa tomar uma decisão importante, você comunica, ou pelo menos você pede a opinião do seu esposo, do seu marido. Eu quero estar certa sobre isso. Eu quero crer que aqui não há aquelas que tomam decisões sem perguntar, aquelas que não se importam com a opinião do marido, do esposo, daquele que é o sacerdote, daquele que cobre ela. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos andar debaixo da cobertura. Então nós precisamos perguntar. Uma mulher madura, ela se move dessa forma. Uma mulher madura, ela não se machuca facilmente, porque ela entende que não tem a ver com ela. Não é sobre ela. Às vezes Deus está trabalhando e tratando na vida do outro. Você só passou no caminho ali, na frente, no momento, na hora. Então não tem a ver com você. Saia da sua zona de conforto. Arregace as mangas. Pergunte para Ele o que você precisa fazer. Não haja, não toma decisões sozinhas, decisões importantes, qualquer decisão na sua vida. Pergunte para Ele, até as coisas mais simples, sabia? O relacionamento com Jesus é tão gostoso que você pode perguntar qualquer coisa para Ele. Desde a roupa que você vai vestir, o que você vai comer, aonde você vai. Você pode perguntar isso para Ele. Mas espere Ele responder. Qualquer que seja a sua pergunta, espere Ele responder. Acredite, você não tem essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Ninguém aqui tem a resposta. É só Ele que tem a resposta para dizer para você o que você deve fazer, o que você precisa fazer. É só Ele. Não se engane. Não se iluda, não acha que você sabe, não acha que você tem as respostas. Espere até que Ele responda. Talvez Ele já respondeu, talvez Ele falou, mas não é a resposta que você quer ouvir. Então você mesma vai lá e responde, e começa a agir, e começa a fazer, porque você entende de alguma forma que Ele falou. Você se deixa ser conduzida pelo seu pensamento, pela sua emoção, por aquilo que você quer. No versículo 6... a gente leu lá que elas foram dormir.
Amém. Elas foram dormir. O noivo ainda não havia chegado. As que estavam prevenidas, as prudentes, elas acordaram e tinham azeite suficiente. Mas as insensatas entraram em estado de sonolência. Elas não acordaram de fato, elas não despertaram. Elas entraram em estado de sonolência. Elas perderam a visitação, perderam a chegada dele. O momento mais importante da vida delas. Aquele momento que ela devia estar esperando, devia estar pronta. Elas perderam esse momento. Elas se distraíram enquanto esperavam. Às vezes eu e você, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente se distrai. A gente se distrai e a gente não faz aquilo que ele pediu para fazer. Ele está falando. Ele está falando. E eu quero crer que nós estamos ouvindo. Eu quero crer que eu e você estamos ouvindo. Só que muitas de nós, talvez até mesmo sem perceber, entrou em estado de sonolência. E não está percebendo. Não está atenta, não está ligada. Com o que você anda se distraindo? O que anda ocupando a sua mente, o seu tempo? O que anda ocupando a sua mente e o seu tempo? Seus problemas? Aqueles que você mesma cria, aquele que eu mesmo crio, que todo dia eu vou lá e coloco aos pés da cruz, mas eu sempre tomo de volta, porque eu acho que do meu jeito eu vou resolver melhor. Do meu jeito é mais rápido. Do meu jeito talvez eu acho que eu não vou sofrer, e eu já vou resolver logo, Senhor. Eu não quero esperar, eu não aguento esperar. E eu nasci de 6 meses, 7 meses, não tem um ditado? Né? Que fala, aquelas pessoas que são muito afobadas, elas não esperam. Elas querem fazer por si próprias, com as suas próprias mãos. O que anda ocupando a sua mente e o seu tempo? Seus projetos, seus sonhos pessoais e egoístas? Aqueles que você não perguntou para Deus se era da vontade dele. Aquele que você decidiu por si mesma seguir em frente, porque você entende de alguma forma que se você disser para ele, eu estou fazendo para ti, está tudo certo. Você não perguntou para ele. Você apenas começou a fazer e está dizendo que é para ele. Mas você nem sabe se é isso mesmo que ele queria que você fizesse. Talvez o que ele tem para você fazer é outra coisa. E você não está percebendo. E você não está vendo. O que anda ocupando a sua mente e o seu tempo? O curso da vez, da moda que te falaram? A corrida para ser alguém reconhecida? Na técnica, na teoria infalível que te apresentaram? E que você acha que vai resolver todos os seus problemas como num passe de mágica, simples assim? É isso que está ocupando a sua mente e o seu tempo? É atrás disso que você anda? O que anda ocupando a nossa mente, o nosso tempo, a nossa alma? Que grita e se debate como uma criança mimada, que quer tudo do seu jeito, na sua hora e no seu tempo. Você está ouvindo e dando atenção à sua alma? Quem você está escutando? A sua alma que está gritando dentro de você? Eu vou te falar uma coisa, o trabalho dela é esse. O trabalho dela é esse. Ela grita porque ela quer que você satisfaça os desejos dela. Ela quer tudo o que promete ser fácil e rápido. Ela não quer se submeter a nenhum processo. Ela não quer ser silenciada. A sua alma, a minha alma, ela quer estar no comando. A nossa alma, ela caminha muito no campo da emoção. Vocês compreendem isso? Vocês conseguem compreender? Onde estão os seus olhos e o que você está buscando? Está em Deus, na palavra dEle, na promessa dEle, naquilo que Ele diz que Ele pode fazer? Ou os seus olhos estão naquilo que o mundo oferece? Que é até
atrativo, mas que não é para mim, para você mais. Como você está enxergando tudo à sua volta? Com os olhos espirituais ou naturais? Você é um ser espiritual. Você precisa enxergar, você precisa ver com os olhos espirituais primeiro. Tudo acontece no campo espiritual primeiro, no reino espiritual primeiro. Você precisa entender, você precisa pedir para Deus que te dê entendimento, que te dê discernimento, que abra os seus olhos, para que você perceba. O que você busca hoje determinará aonde você vai chegar amanhã. O que você busca hoje determinará onde você vai chegar amanhã. Você está buscando satisfazer os desejos da sua alma, da sua carne? Ou você está buscando aquilo que alimenta o seu espírito? Qual é a escolha? O que você está buscando? Perceba que na parábola que a gente leu aqui, que dentre as 10 virgens que estavam à espera do noivo, 5 delas estavam preparadas de verdade, elas estavam atentas. Elas estavam atentas. E 5 delas não estavam preparadas de verdade. Porque elas sabiam. Elas sabiam. Elas estavam vivendo num terrível engano. A preparação delas era conduzida pela alma e não pelo Espírito de Deus. A minha alma, a sua alma, ela nos confunde, ela cega o nosso entendimento. Muitas das vezes, a gente está no campo da alma, achando que estamos mergulhadas no Espírito. Muitas das vezes estamos no campo da alma, achando que estamos mergulhadas no Espírito. Essas 5, elas não estavam preparadas de verdade. Por isso elas viviam em estado de sonolência. Sabe? Naquele modo, né, do despertador, soneca, naquele modo, não, eu sei que vai vir, mas não é agora. Deixa a vida me levar, vamos ver onde é que eu vou chegar, como é que tá. Não, eu vou na igreja todo dia. Eu tô lá, todo dia que tem culto, eu sou o Zé Crentinho. Eu bato carteirinha, eu estou sempre lá, mas eu não me envolvo, eu não quero me envolver com nada. Eu tenho os meus planos, os meus projetos, eu vou na igreja, eu sinto, eu choro, eu oro, mas quer saber, sentada no meu canto, lá quietinha, tá bom demais. Eu não quero me envolver, eu não quero ter compromisso, eu não quero ter compromisso. Cuidado. Desperte enquanto é tempo. Não tenha a sua vida por preciosa. Não tenha a sua vida por preciosa, desperte. Desperte para aquilo que Ele está falando, desperte para aquilo que Ele está apontando. Participe. Ele quer que você participe do que Ele está fazendo. Você tem que estar entendendo isso. Você precisa entender, aquilo que Ele vai fazer, não é só em mim, não é só nela, não é só na pastora, não é só na Bruna. Ele quer agir, Ele quer fazer em cada uma de nós, em todas nós. O convite é o mesmo, o convite é o mesmo, da mesma forma que Ele me convidou, Ele convida você. O convite é o mesmo. O convite é para entrarmos num lugar de relacionamento, num lugar de intimidade, num lugar de ouvirmos a voz dEle, num lugar de obedecermos, porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não, nós não sabemos. Nós achamos que nós sabemos. Nós achamos que nós sabemos tomar as decisões certas. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós precisamos dEle. Nós precisamos dEle. Jesus. O seu tempo é para ser gasto com Ele. A sua vida pertence a Ele. Foi Ele que te deu. Se Ele quiser te levar agora, Ele te leva. Então tudo é dEle. Você não é independente dEle. Eu não sou independente dEle. Nós somos dependentes dEle. Não se engane
Não se iluda, você não é independente de Deus. Sem Ele nós não vamos muito longe. Nós precisamos da orientação e da direção dEle. Então essas 5 virgens insensatas, as que estavam despreparadas, elas viviam no estado de sonolência. Desperta, Débora. Desperta. Eu e você precisamos ser despertadas. Nós precisamos acordar, precisamos sair desse estado de sonolência. Nós precisamos estar atentas, vigilantes. Há uma causa que é dele, que nos chama, que exige preparo e ação, meu e seu. Decisão e posicionamento. É onde a gente precisa estar, é onde a gente precisa correr, é o que a gente precisa entender. Posicionamento e decisão. Decisão não é aquela que você decide hoje e amanhã você volta atrás. Não, com o Senhor não pode ser assim. Com o Senhor não pode ser assim. Você precisa ser fiel, você precisa se manter firme aquilo que você falou para Ele, que você vai fazer. Você precisa cumprir a sua parte, porque a parte dele, Ele cumpre. A parte dele está pronta. A parte dele está pronta. Agora é a minha e a sua. É a minha e a sua. Quais áreas da sua vida que o azeite está pouco? Responda para você mesma. Se você não souber a resposta, pergunte ao Espírito Santo para que Ele diga para você. Quais áreas da sua vida que o azeite está pouco? Está se acabando? Qual área precisa de um despertar seu? Qual área você precisa ser acordada, despertada? Qual área que você precisa sair do estado de sonolência para não perder a visitação, para não perder a volta do Senhor? Talvez seja a sua vida espiritual, sua vida emocional, seu casamento, relacionamento, filhos, eu não sei. Você é quem sabe. É só você e Ele que sabe qual área é essa. Mas eu sei que Ele está chamando eu e você, para que nós possamos despertar. Ele está nos chacoalhando. Ele está nos chacoalhando para aquilo que Ele está falando. Acorde, desperte, saia desse modo de sonolência, dessa zona de conforto, saia deste lugar. Não fique neste lugar, não perca aquilo que Ele está fazendo, não perca aquilo que Ele vai fazer. Saia deste lugar em nome de Jesus. Você sabia que na Bíblia o sono é comparado à morte em algumas situações? Você sabia? Quais áreas estão morrendo e que você precisa ser levantada nesses dias? Olhe para dentro de você. Você sabe a resposta. Você sabe qual é a resposta. Quais áreas estão morrendo e que você precisa ser levantada nesses dias? O Senhor te pergunta. O Senhor pergunta para você: pode voltar à vida? Essas áreas que você identificou, que você diz que estão mortas ou que estão morrendo, o Senhor te pergunta: pode voltar à vida? Pode voltar à vida? Eu acho que você não entendeu. Ele quer saber se você crê. Independente da situação, independente da circunstância. Ele quer saber se você crê com toda a verdade e força do seu coração que Ele vai fazer. Ele quer saber se você crê. Se você crê nisso.
Se você crê, Ele vai fazer. Se você crê, vai voltar à vida. Profetiza, profetiza. Profetiza sobre essas áreas da sua vida. Lá em Ezequiel 37 diz: profetiza sobre os ossos secos e volte à vida. Profetiza sobre a área que você diz que está morta, a área que você diz que está morrendo. Mas talvez você diga: eu não sei o que fazer, eu estou me perdendo, eu estou tentando, mas nada acontece. Profetiza, dê uma ordem, dê um comando, profetiza e creia. Essa é a sua parte, essa é a minha parte. Profetiza, profetiza sobre aquilo que você está vendo, que talvez você ache que não tem solução, que você não sabe como resolver. Profetiza, profetiza sobre isso e creia. Amém. Silencie as outras vozes, todas as vozes. Silencie a sua alma, porque ela não para. Ela está o tempo todo perturbando você. Silencie tudo e preste atenção à mensagem do Senhor, aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele diz. E o Espírito de Deus reanima a esperança e faz reviver. Aleluia. Às vezes você está tão envolta pelo comando da sua alma que não consegue ver com exatidão para onde ela está te levando. Às vezes você está num estado de sonolência tão grande que você não está percebendo, você não está atenta, então você não está vendo a movimentação dela. A sua alma, ela está enganando você. Muitas vezes ela está manipulando você, ela está confundindo você, te controlando, mentindo para você, fazendo você achar que é a voz do Espírito Santo. Muitas vezes é a sua alma. É a sua alma. Muitas vezes é a sua alma. Não é o Espírito Santo. O trabalho dela é esse. E ela faz muito bem. O trabalho da nossa alma é nos deixar confusas. É nos deixar ocupadas e distraídas. Para que nós saiamos do lugar que Jesus pediu para que nós ficássemos. Ela acha tanta coisa para você fazer, que você sai deste lugar. Ela te cega para que você não veja a movimentação dela. Ela tapa os seus ouvidos para que você rejeite toda e qualquer pessoa que tente abrir os seus olhos para a palavra de Deus. Você sabia? Em nome de Jesus, eu quero declarar: seja liberta das correntes que ela te colocou. Ore e peça ao Senhor que leve a sua alma cativa, que não seja mais os seus desejos, não seja mais os seus planos, não seja mais as suas vontades, não seja mais o eu quero, eu posso, eu consigo. Não, você não pode, você não consegue, sem Ele não. É uma ilusão você achar que você pode, que você consegue, sem Ele. Não caia nessa. Não se iluda dessa forma. E hoje eu quero encorajar você. Quando você pensa que está fraca, Ele te fortalece. Quando você pensa que acabou, Ele mostra a luz no fim do túnel. Quando você está tão cansada, a ponto de dormir e entrar em estado de sonolência, como fuga para as situações, o som do chofar convoca teu espírito a se colocar de pé e adentrar nos lugares que Ele tem te chamado. O som do chofar convoca o teu espírito, não é a tua alma, o teu espírito. Convoca o teu espírito a se colocar de pé e adentrar nos lugares que o Senhor tem te chamado. Sabe quando colocamos o nosso celular em modo soneca? Você tem um horário às vezes para poder levantar, e aí o celular desperta, você vai lá e clica no modo soneca. Muitas de nós estamos colocando no modo soneca muitas áreas das nossas vidas. Muitas de nós estamos colocando
no modo soneca muitas áreas das nossas vidas. E a gente geralmente coloca no modo soneca porque é difícil levantar da zona de conforto, né? Daquele lugar que tá bom. A gente não quer se levantar, a gente não quer despertar, a gente não quer agir, a gente não quer entrar em ação, a gente não quer ser corrigida, porque Ele corrige a gente. A gente não quer isso. Eu vou te dizer que enquanto eu e você estivermos acionando o modo soneca nas nossas emoções, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento, família, filhos, enfim, a gente vai estar entorpecida e perdendo tempo, que é algo que a gente não pode perder nos dias de hoje, para aquilo que Ele chamou eu e você para viver nesses dias. Descanso e sonolência são coisas diferentes. Descanso e sonolência são coisas diferentes. Nós podemos sim parar para descansar. Só não podemos ficar entorpecidas, distraídas no meio do propósito. Nós não podemos cansar demais a ponto de nos refugiarmos em lugares de conforto, onde nos habituamos a procrastinar. Dando mais 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 dia, 2 dias, depois eu faço. Agora não, eu tenho tempo. Eu não sei qual área está morrendo na sua vida, ou lugar que você se encontra agora. Mas levante-se da posição que você está nesses dias e atente para tudo aquilo que o Pai está te chamando, te direcionando. Se atente porque Ele está falando. Ele está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra diz. O Pedro falou isso aqui na quinta-feira. Quem tem ouvidos, ouça. Não é sente, não é se arrepia. Ouça. Ouvir é prestar atenção, é estar atenta. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra diz. E para hoje, reflita sobre quais são as áreas que precisam ser despertadas, que precisa do som deste chofar. Toque e ative lugares que estão adormecidos no Senhor. Toque e ative lugares que estão adormecidos no Senhor na sua vida. Ative esses lugares, irmã. Ative esses lugares. Desfrute daquilo que Ele está derramando. Desfrute daquilo que Ele está entregando. Não perca, não perca. Que nós como noivas possamos ir ao encontro do noivo em tudo aquilo que Ele tem nos chamado. Que sejamos uma noiva que namora com o noivo, uma noiva comprometida, despertada e ativada naquilo que Ele tem nos chamado. Não há mais tempo para massagearmos a alma, o ego. Não tem mais tempo. O tempo de mimimi acabou. Mesas sem propósitos. Saia deste lugar. Se levante deste lugar. Não fique, não permaneça. Não faça parte disso. Ele não te chamou para isso. Não faça parte disso. Estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias e aqui eu já estou quase acabando. Estamos nos últimos dias. E a proposta para mim e para você é que sejamos a mulher dos últimos dias. A noiva, a mulher madura, a mulher que ouve, a mulher que atende, a mulher que obedece, a mulher que só quer Ele, a mulher que só quer agradar o coração dEle, a mulher que caminha debaixo da palavra, que não caminha pelas suas próprias decisões, vontades e desejos, mas a mulher que caminha com Ele, a mulher que pergunta para Ele, a mulher que ouve Ele. Esta é a proposta. É a mulher dos últimos dias, aquela que obedece, aquela que se submete, aquela que não se distrai, que está sempre atenta. É aquela que não lambe as feridas, mas que apresenta para Ele e deixa Ele curar. É aquela que fala das suas mazelas, das suas feridas para Ele. Porque é Ele que pode curar. É Ele que tem um remédio. É Ele que tem um bálsamo. Não sou eu, não é você. É Ele. Então apresente para Ele. Entregue na mão dEle. E confie que Ele vai fazer, Ele vai curar. Vai doer.
mas é um processo. E quando você passar esse processo, meu Deus, você não tem ideia de onde Ele vai te levar. É tempo de nos rendermos ao Senhor, erguermos a nossa voz, o nosso coração, derrubarmos os ídolos que nós mesmas construímos e atentar para este despertamento, ir a um lugar que Ele tem nos chamado. Você está ouvindo? Você está ouvindo Ele chamar você? Porque Ele está chamando você. Ele está chamando você. Assim como Ele chamou a mim, Ele está chamando a você também. Você está ouvindo? Se você não estiver ouvindo, peça a Ele, diga a Ele: Senhor, eu não estou ouvindo, me ajuda. Me ajuda, venha ao meu socorro. Desobstrui os meus ouvidos, a minha audição. Eu quero ouvir. Se o Senhor está me chamando, eu quero ouvir. Para que o Senhor está me chamando? Para quando o Senhor está me chamando? Você precisa ouvir, porque é dele que vai vir a direção. E Ele nos chama para esperar por Ele. Ele não chamou eu e você para ficar na zona de conforto, sentadinhas, sem querer se envolver com nada. Ele não chamou eu e você para isso. Ele não nos chamou para isso. Acorda, desperta. A seara é grande. Tem muitos lá fora que ainda não conhecem, que não sabem sobre Ele. Tem muitos lá fora que não experimentaram aquilo que eu e você já experimentamos. Tem muitos que ainda não conhecem. O nosso papel, o nosso trabalho é ir até essas pessoas, é falar dele para elas, é ser Jesus na vida delas, é se parecer com Ele. Não é do nosso jeito, não é do meu jeito, não é do seu jeito. É do jeito dele, é do jeito dele, é do jeito que ele fala que é para você fazer, é aonde ele manda você ir, não é aonde você quer ir, é aonde ele manda você ir, é onde ele manda você ir. E nós precisamos estar prontas e atentas para poder obedecer. Jesus, cuidado para não estar tão envolvida com você mesmo, a ponto de não ver Ele chegar, a ponto de não perceber Ele. Cuidado para não estar tão distraída e perder a visitação, perder a chegada do noivo, o evento mais importante da sua vida, o momento mais importante da sua vida. Cuidado para não perder em meio às distrações. Ninguém sabe a hora que Ele vem, mas temos certeza de que Ele vem. Lá no verso 6 e 7 diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, saiam para encontrá-lo. Não fique parada, não fique parada, saia para encontrá-lo, saia para encontrá-lo, não fique esperando. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Todas acordaram e prepararam as suas candeias e foram ao encontro dele. Elas sabiam onde encontrá-lo. A voz só dizia: o noivo está chegando, o noivo está chegando, saia para encontrá-lo. Elas sabiam aonde encontrá-lo. Elas sabiam. Elas sabiam. Como está a sua candeia? Como está a sua candeia? Ela está acesa? Ela está acesa? Tem óleo aí? Tem óleo aí? Tem reserva? Tem óleo aí? Tem óleo? Tem reserva? Como está a sua candeia? Ela está acesa ou ela está se apagando? Como ela está? Jesus. Fique de pé.
Fique de pé. Fique de pé. Levante-se como uma tocha. E vamos incendiar este lugar. Vamos incendiar este lugar. Vamos deixar escorrer o óleo. E vamos banhar essa cidade para a glória de Deus. Vamos deixar a luz forte ofuscar as trevas por onde a gente passar. Em nome de Jesus. Levante-se como uma tocha. Levante-se como uma tocha acesa. Oh, Espírito Santo de Deus.